Teletubby! Com a mão toda cheia de batom. Acabei de dizer. Atendendo a pedidos, temos aqui mais um Make Mistério. Fiquei muito feliz que vocês gostaram desse quadro, que vocês querem ver mais vídeos assim por aqui. Eu tenho alguns recadinhos rápidos antes de começar. Primeiro deles é que no último vídeo eu recebi um comentário assim: Jana, não conta a história tão animada, tão empolgada, tão feliz, porque é um pouco estranho, são histórias tristes, trágicas e tal. E é exatamente por conta disso que eu tento dar uma suavizada na história. Tipo, a história de hoje é bem pesada, sabe? Quando eu assisti o documentário eu fiquei mal, eu fiquei com uma angústia no coração, com uma coisa ruim. E eu não quero passar isso pra vocês aqui. E não é por falta de respeito de jeito nenhum à história e nem aos envolvidos. Segundo recadinho, algumas pessoas falaram assim: Jana, eu não conhecia a história, então era melhor que você não tivesse falado logo de cara que fulana morre ou ciclana morre, que alguém vai morrer. Mas meio que o nome do quadro é Make Mistério. Fala sobre assassinatos e serial killers e coisas trágicas. Então, no final das contas, alguém vai morrer, entendeu? Lembrando que eu não falo sobre os produtos que eu uso durante o vídeo. Eu vou deixar uma listinha aqui completa de tudo que eu usei no box de informações. E pra ouvir sobre essa história e ver como que eu fiz essa maquiagem belíssima aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo. Então hoje nós vamos falar sobre os Watts. Que som estranho que eu fiz. A história começa com o casal Chris e Shanann Watts se conhecendo. Eles se conheceram logo que ela terminou um relacionamento, um casamento, na verdade, que foi um relacionamento que foi bem ruim pra ela. E bem nesse momento que eles se conheceram, ela tinha acabado de descobrir que ela tinha lúpus. Ela nem queria esse relacionamento e ele foi bem insistente. Como ela tava fragilizada, num momento difícil, ela acabou aceitando começar a namorar com ele. Eles namoraram por 2 anos e se casaram em 2012. Eles se conheceram na Carolina do Norte e em 2013, depois que eles já estavam casados, eles se mudaram pro Colorado por conta de uma oportunidade de emprego e naquele mesmo ano eles tiveram a primeira filhinha deles, chamada Bella. Em janeiro de 2015, o Chris começou a trabalhar com uma empresa lá do Colorado chamada Anadarko. Ele entrou com o cargo de operador. E em julho de 2015, eles tiveram a segunda filhinha deles, que eles chamaram de Celeste. O apelido dela era Cici. Deixa eu até já avisar uma coisa pra vocês logo no começo do vídeo. O nome dela é bem americano, é Shanann. Mas eu vou abrasileirar um pouquinho e vou chamar ela de Shanann. Pode ser? É muito bizarro falar Shanann. Então, eventualmente, eu vou chamar de Shanann. Às vezes eu vou chamar de Shanann. Saibam vocês que eu estou falando da mesma pessoa. Ela trabalhava num hospital infantil e aí ela decide sair pra se dedicar mais à família, às filhas e tudo mais. Mas pra continuar tendo uma renda, ela decide trabalhar de casa mesmo. É uma empresa de marketing multinível. Tipo essas Avon, Mary Kay, que você compra os produtos pra revender pras pessoas. E ela era muito boa nesse trabalho. Ela era muito ativa nas redes sociais. Ela fazia muitas lives para mostrar os produtos, mostrar os lançamentos. E para conseguir atrair ainda mais clientes, ela começou a compartilhar um pouco mais da vida pessoal dela. Fotos da família, foto das filhas, postava sobre o dia a dia dela, a rotina. Ela tava indo tão bem nesse trabalho que ela ganhou um presente da empresa. Ela ganhou um carro, um Lexus, pelo tanto de vendas que ela tava fazendo. Às vezes o marido dela, o Chris, aparecia nessas lives também. Só que nessas lives que ele aparecia, dava pra ver que ele era um cara mais tímido, mais retraído, mais na dele. E pra família e pros amigos deles, eles eram tipo a família perfeita, assim. Eles tinham um melhor relacionamento mais saudável, mais feliz. O Chris era o exemplo de pai, ele era super amoroso, cuidava muito bem das filhas, então parecia que tava tudo bem. Até que em maio de 2018, a Shanann descobre que ela tá grávida do 3º filho deles e ela decide contar pro Chris em uma live. Tipo assim, ele chega em casa, ela tá com a live ligada e ela conta pra ele que tá grávida do 3º filho pra registrar a reação dele, que ela esperava que fosse uma reação legal, feliz, né? De um pai que vai ter mais um filho, só que não é bem assim que ele reage. Ele fez uma cara assim meio de legal. Só que poderia ser várias coisas. Ele é um cara tímido, às vezes ele não gostou da ideia de saber disso, assim, na frente de todo mundo da live, saber que ele estava sendo filmado, às vezes ele estava envergonhado ou só não sabia como reagir mesmo. Eles decidem fazer um chá revelação que aconteceria em agosto daquele mesmo ano. E aí no dia 27 de junho ela decide fazer uma viagem de férias com as filhas. E eu coloquei férias entre aspas porque nesse momento o relacionamento deles já não estava legal. Tanto que os vizinhos deles relataram que um dia antes dela viajar, eles ouviram gritos vindo da casa, ouviram ele se xingando, brigando muito, então já não tava boa coisa, tanto que ele não foi viajar com ela. E aí que o senhor Chris decide aproveitar o tempo livre dele sozinho pra fazer merda, né? Ele tinha nada mais nada menos que um amante, senhora Nicole Kessinger, que era colega de trabalho dele e também amante. Quando
Quando o caso deles começou exatamente, assim, datas, não dá pra saber, mas a polícia rastreou conversas, mensagens, e-mails, histórico de busca e perceberam que o caso deles, o lance deles não era coisa recente, assim, que eles já estavam trocando mensagens há bastante tempo. E enquanto ela estava lá na Carolina do Norte com a família e com os amigos, ela notou que o marido estava estranho, estava distante, não mandava mensagem perguntando como que ela estava, se ela estava bem, como que estavam as filhas, nada, não estava demonstrando nenhum interesse, não estava demonstrando que estava sentindo falta dela, nem das filhas. E lembrando que ela tava grávida, então assim, no mínimo ligar pra saber se ela tava bem, se ela tava se sentindo bem, qualquer coisa, gente. Tipo, sua mulher viaja com suas filhas e você não demonstra interesse, isso é muito esquisito, né? Pelo menos eu acharia muito esquisito se fosse comigo. Enquanto a mulher dele viajava, ele tava dando o maior rolê com a amante dele pela cidade, assim, passeando, jantando, curtindo. No dia 14 de julho, a Shanann ficou o dia inteiro tentando ligar pra ele, tentando se comunicar com ele e nada dele atender. Isso tava ficando cada vez mais comum, assim. Tem um registro de uma ligação atendida dela pra ele só, e todas as outras ligações que ela fez no mesmo dia ele não atendeu. Por quê? Por quê? Por quê? Respondam, amiguinhos. Ele tava com a amante, né, pessoal? E como ela tava sentindo que as coisas estavam estranhas, ela tava se sentindo muito sozinha, ele não conversava com ela, ela foi desabafar pra uma amiga, que ele costumava ser mais atencioso com ela, mais pegajoso. E nesse mesmo dia, ele avisa pra ela que ele não quer mais seguir com o casamento. Ou seja, tudo que ela sentia, tudo que ela tava pressentindo, que tinha alguma coisa errada, que tava acontecendo alguma coisa esquisita, ela tava certa. O famoso sexto sentido feminino, né, que nunca falha. Ela fala que não concorda, ela não quer separar dele, ela não quer terminar o casamento e ela sugere deles fazerem terapia de casal. Mas ele fala que não quer, ele é irredutível, assim, só quer o divórcio. No dia 18 de julho, enquanto a Shanann ainda estava lá na viagem com a família, o Chris e a amante estavam trocando nudes, amigas. Sim, nudes. Não bastava eles estarem lá no rally rola, eles ainda ficavam trocando nudes. E aí agora eu vou contar um negócio pra vocês que, ó, eu não tenho nada a ver se vocês descobrirem isso no celular do namorado, da namorada de vocês. Se der ruim, não vem me culpar, eu só vou te contar porque eu acho que é minha obrigação, entendeu? Porque aconteceu com uma amiga minha. Não vou rir. Não vou rir. Ela não terminou o relacionamento, não vou rir. O Chris escondia as nudes que ele trocava com a amante num aplicativo que ele tinha no celular, que é um aplicativo, vários de vocês devem conhecer já, que é como se fosse a calculadora. Calculadora, normal, assim, tem aquele símbolozinho da calculadora. Então, quando você tá lá mexendo no celular do seu namorado, você olha, calculadora. Não tem nada de errado, você não suspeita do aplicativo, não é um aplicativo diferente. Só que esse aplicativo é um aplicativo que quando você coloca a senha, é como se fosse um álbum de fotos escondido, privado. Garotas, fiquem de olho nesse tal aplicativo da calculadora aí, dá uma olhadinha. Ah, meu namorado foi tomar banho. Deixa o celular aqui, deixa eu olhar. Se tem o aplicativo da calculadora, clica para ver se é a calculadora normal. Também encontraram registros um tempo depois de buscas de pesquisas que ele estava fazendo de lugares para tirar férias, lugares para passear. Ou seja, eles estavam planejando aí fazer uma viagenzinha de casal. E no computador da amante encontraram buscas do tipo: o cara com quem estou saindo disse que vai largar a esposa para ficar comigo. Nesse momento não tinha nem como ela dizer que não sabia que ele era casado, porque quem que pesquisa uma coisa dessas, né? No dia 25 de julho encontraram registros de buscas no computador dele pesquisando a seguinte frase: quando dizer eu te amo em um novo relacionamento e como reagir quando alguém diz que te ama. Coisas muito estranhas de se pesquisar na internet. Esse casal, a amante e o Chris, faziam buscas um pouco estranhas no Google, ao meu ver. Tanto que depois os noticiários focaram muito nisso, assim, que ele tinha um comportamento estranho, que ele já era um cara estranho, porque quem pesquisa esse tipo de coisa no Google, entendeu? Uma coisa é quando você é adolescente, sabe, assim, que você nunca se relacionou, é seu primeiro namoro, aí tudo bem você fazer essa pesquisa engraçada, porque você realmente não sabe como é. Mas um cara que já tinha sido casado, que tava se relacionando com a amante, é de se suspeitar. E aí no dia 28 de julho, ele e a Nicole fazem a sua primeira viagenzinha de casal. Eles vão pra um lugar chamado The Sand Good, que é tipo umas dunas, assim. E aí no dia 31 de julho, o Chris sai do Colorado e vai pra Carolina do Norte pra se encontrar com a família, com a esposa e com as filhas, pra ficar um tempinho lá com elas e depois voltar pra casa junto com a família. E aí a família e os amigos relatam que sentiram o Chris muito esquisito mesmo, ele tava muito ausente, muito estranho, muito isolado. Por quê? Enquanto ele tava lá, obviamente ele tava conversando com o amante, ele não saía do celular, então ele se trancava no banheiro, ele ficava sempre nos cantinhos, assim, mexendo no celular sozinho pra ninguém ver ele conversando com ela. E agora vocês vão cair pra trás. Enquanto o Chris estava viajando com a família dele, a Nicole estava no Google pesquisando sobre vestidos de noiva.
iludida! E não só isso, ela também estava pesquisando sobre Chris Watts e Shanann Watts no Facebook. Então, como ela sabia que ele estava lá com a família, ela estava dando uma stalkeada para ver o que eles estavam postando. No dia 7 de agosto, tem registros de mensagens que a Shanann trocou com uma amiga dela, falando que o Chris estava apavorado com essa ideia de ter mais um filho, que ele estava muito nervoso, muito estressado e que ele realmente não queria. Mas assim, o que ela ia fazer? E aí a amiga fala pra ela não ficar tão preocupada, pra ela não ficar tão nervosa, que muito provavelmente ele estava só ansioso com esse negócio de responsabilidade, de ter mais um filho e os custos e tudo mais. Ele só tava apreensivo, mas que isso ia passar. E aí a Shanann decide cancelar o chá revelação que ia acontecer em agosto. E aí ela aproveita para desabafar pra amiga que ela tá muito triste, muito frustrada, porque ele não demonstra nenhum tipo de interesse sexual por ela. E ele basicamente foge de todas as tentativas, arruma uma desculpa, fala que tá cansado, pega no sono. A Shanann descobre o sexo do bebê, que era um menino, que ela ia chamar de Nico. Aí beleza, eles voltaram dessa viagem da Carolina do Norte, voltaram pra casa. E no dia 9 de agosto, a Shanann, falei certo agora, hein? Uma colega dela de trabalho foram pro Arizona pra uma conferência da empresa que ela trabalhava e o Chris ficou em casa cuidando das filhas. E nessa viagem acontece uma coisa que pra mim é o episódio mais bizarro até então, porque depois vai piorar, obviamente, né? O Chris estava em casa cuidando das filhas e aí ele manda uma foto pra Shanann por mensagem que eu diria que é uma foto de extremo mau gosto. Mesmo se isso fosse uma piada, seria uma piada assim, sem a menor graça, e parecia muito uma criança morta. Eu não sei por que ele fez isso, com qual intenção. Ela postou essa foto no Facebook e a legenda dessa foto, quando ela postou, foi a seguinte: eu não sei o que pensar sobre isso. Ninguém sabe, na verdade, né? Fica o questionamento, né? Foi um alerta? Foi uma ameaça? Uma pausa para mostrar essa belezura de paleta Toned Vibes da Urban Decay. Ela é muito bonita, olha. Ela é muito linda. Então, voltando à história. No dia 11 de agosto, a Nicole, a amante, ela estava fazendo pesquisas no Google do tipo: como se preparar para o sexo anal sex. Com essa informação a gente consegue entender que o relacionamento deles era bem sexual. Era meio que isso que ligava os dois, era por isso que ele tinha sido atraído por ela, uma menina jovem, né, uma coisa diferente, uma menina que queria fazer ali umas doideirinhas com ele, então um homem, né? A Shanann volta pra casa desse evento que ela foi, dessa conferência de trabalho que ela foi fazer no Arizona, e o voo dela de volta atrasa, então ela chega em casa de madrugada. A amiga deixou ela na porta de casa exatamente às 1h48 da madrugada. E das 1h48 da madrugada até as 5h30 da manhã, a gente sabe o que aconteceu, mas a gente não sabe exatamente como. O que a gente sabe é que às 5h30 da manhã, as câmeras de segurança da casa do vizinho registraram o Chris estacionando o carro dele de ré na frente da garagem da casa dele. Nessas imagens da câmera de segurança da casa do vizinho, dava pra ver o Chris entrando na garagem de casa e indo até o carro 3 vezes. E dava pra ver ele colocando algumas coisas dentro do carro, que não dá pra entender exatamente o que é. Aí ele sai com o carro e às 8h30 da manhã ele liga pra escola das meninas pra avisar que elas não iam frequentar aquela escola mais. A amiga da Shanann, que foi viajar com ela, liga pra ela naquela manhã pra saber como que ela tava e também pra saber como que tinha sido a consulta, porque naquele dia de manhã ela tinha um ultrassom pra ver como que tava o bebê. A amiga ligava e ela não atendia. A amiga fez várias tentativas, várias ligações em horários diferentes e ela começou a ficar bem assustada porque não era normal, a Shanann vivia com o celular na mão, então era um pouco estranho ela não atender as ligações. E aí ela decidiu ir até a casa da Shanann pra ver o que tava acontecendo, bater lá na porta mesmo e ver se ela ia atender. E na casa do Chris e da Shanann tinha um sensor de presença na porta. Então se alguém ficasse ali paradinho na frente da porta ou tentasse abrir alguma coisa assim, eles recebiam uma notificação no celular avisando que tinha gente ali. A amiga da Shanann, a Nicole, liga então pro Chris, pro marido dela, pra saber o que tá acontecendo, que ela tá muito assustada com esse sumiço. E o Chris fala que a única coisa que ele sabia é que a Shanann tinha avisado que naquela manhã ela ia pra um playdate. Um playdate é tipo um encontrinho de crianças num playground, onde os pais levam as crianças pra ficar ali brincando, socializando. Mas logo de cara a amiga já percebeu que aquilo não era verdade, porque o carro dela tava estacionado dentro da garagem da casa deles. Ela não poderia ter ido a pé, porque o playdate não era naquela região ali que eles moravam. E se ela tivesse pegado carona com alguém, ela teria que ter levado o carrinho das meninas, porque não pode andar com criança dentro do carro sem bebê conforto. A amiga então decide arrombar a porta da casa deles. O Chris continuava recebendo notificação no celular dele do sensor de presença avisando que tinha gente lá. E aí ele ligou pra amiga e falou assim: ó, você tá invadindo a minha propriedade, eu quero que você saia da minha casa agora.
o que você tá fazendo não tá certo, vai embora daí. E ela falou, nada disso, queridinho, tem alguma coisa muito estranha aqui e eu vou descobrir. Eu vou ligar pra polícia. E ele fala, não, de jeito nenhum, você não vai ligar pra polícia, eu não quero que você envolva a polícia nisso. E ela desliga o telefone, liga pro médico da Shanem pra saber se ela tinha ido na consulta. O médico fala que ela não apareceu na consulta e aí quando ele fala que ela não apareceu na consulta, a amiga fica desesperada, fala, não, tem alguma coisa muito errada, ela não ia faltar no ultrassom do bebê de jeito nenhum. E é nessa hora que ela liga pra polícia e pede pra eles fazerem o que eles chamam lá de welfare check, que é tipo uma verificação de bem-estar. A polícia vai lá, bate na porta, vê o que tá acontecendo, se tá todo mundo bem. E aí a amiga liga pro Chris e fala, ó, eu chamei a polícia, não quero nem saber. E ele fala, tá bom, mas espera aí que eu tô chegando. Aí o policial chega na casa, ele liga pro Chris e fala assim, se você quiser me passar a senha do código de acesso da garagem, eu já posso ir entrando, porque o policial não pode chegar arrombando a casa das pessoas, entrando sem autorização. Ele tem que ter autorização do dono da casa. Aí o Chris fala assim, eu até te passaria, mas é que esse código não tá funcionando. O Chris chega em casa e, diferente da amiga, da Nicole, ele tá muito calmo. Estranhamente calmo pra alguém que acabou de ser avisado que a esposa e as filhas sumiram, né? Aí a polícia entra, faz a vistoria e eles não encontram nada de estranho, assim, nada que desse a entender que, sei lá, poderia ter acontecido um assalto, um sequestro, alguma coisa assim, nada. A casa tava perfeitamente arrumada, tudo em ordem, tudo no lugar, mas teve um detalhe que chamou muita atenção. Os pertences da Shanem estavam em casa, o celular dela estava em casa, a aliança dela de casamento estava em casa. Inclusive, o Chris fez uma coisa muito baixa, muito suja, que era pra dar a entender que ele tinha sido largado, abandonado pela esposa. Ele deixou a aliança dela do lado da cama, assim, como se ela tivesse tipo, ai, fui embora. E outra coisa que a polícia percebeu que estava faltando eram os lençóis da cama das meninas e da cama do casal. Aí, obviamente, o policial vai questionar ele do que tinha acontecido, qual foi a última vez que ele viu ela. E ele falou que quando ela chegou, eles tiveram uma discussão por conta do relacionamento deles, que já não estava muito legal, que eles já estavam falando sobre divórcio, que às 5 horas da manhã ele acordou e foi pro trabalho dele normalmente, como ele fazia todos os dias. Nisso, o filho da amiga vem correndo pra casa dele e fala assim, ó, o seu vizinho aqui do lado tem câmera de segurança. Então ele chamou o policial, falou, ó, a gente pode ir lá ver pra ver se tem alguma imagem dela saindo de casa, dela saindo com as meninas ou de alguém entrando na casa, e aí eles vão pra lá. E aí o Chris muda de comportamento drasticamente, ele tava calmo, tava tranquilo. Quando ele viu que o vizinho tinha imagens de segurança, ele ficou muito nervoso, ele ficou muito incomodado. Você vê que ele não para de se mexer nem um segundo, ele bota a mão na cabeça. Nitidamente ele muda. E aí não aparece a Shanem saindo em momento algum, as crianças saindo em momento algum, ou então alguém entrando na casa deles, nada. Só aparece o Chris de manhã, às 5h30 da manhã, colocando coisas no carro e saindo. Foi o último registro de pessoas ali naquele lugar. Nisso, o Chris sai da casa do vizinho e o vizinho puxa o policial e fala assim, esse cara tá muito estranho. Ele não costuma reagir dessa forma, ele é bem quietão, aqui ele estava inquieto, ele estava ansioso. Nesse momento a imprensa local já tinha sido avisada sobre esse caso, do desaparecimento da mãe com as 2 filhas, e eles começam a chegar ali na casa do Chris para cobrir essa matéria, para fazer entrevistas e tudo mais. E aí os jornalistas pedem para entrevistar o Chris. Dá para ver o quanto é patética a atuação que ele tá fazendo. Um péssimo ator, ele não consegue nem disfarçar. I just want them back. I just want them to come back. E o mais bizarro é que ele fala isso rindo. Eu sei que tem gente que quando tá nervosa fala de um jeito meio sorrindo, aquela coisa do rindo de nervoso, né? Mas ele tá feliz, dá pra ver que ele tá feliz, é muito, muito, muito perturbador. If you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. No dia 13 de agosto é relatado que o Chris estava tentando apagar coisas do celular dele, principalmente coisas que envolviam a Nicole. E no mesmo dia que tudo isso está acontecendo, no dia do desaparecimento, ele tem uma ligação com a Nicole, com a amante, de 51 minutos. E quando ela foi conversar com a polícia, ela falou que ela não fazia ideia de nada, que ela não fazia ideia que a esposa estava grávida, que ela não fazia ideia que ela estava desaparecida, que as filhas estavam desaparecidas, o que é bem estranho, principalmente pelo que eu vou contar pra vocês agora. No dia 14 de agosto, a amante, a Nicole, estava pesquisando no Google Shanem Watts, o nome da esposa do Chris, e isso que eu vou falar agora, que é assim, pra mim é a prova de que ela tem algum envolvimento com isso. Ela pesquisou, policiais conseguem rastrear mensagens apagadas? Pensa aí, do outro lado. O
O que você acha? Ele vai pra delegacia pra ser interrogado. E aí o delegado fala pra ele assim, ó, cara, a gente te investigou aqui e a gente viu que você era gordinho. E de repente você emagreceu, tá se cuidando, tá malhando. A gente sabe muito bem que quando o homem faz isso é porque o homem tá traindo. O cara fala na lata, assim, ele fala, não, eu jamais trairia minha esposa, eu jamais faria isso. E o Chris é tão sujo, ele é tão baixo que ele fala que, na verdade, quem poderia estar traindo é ela. Que ela poderia ter fugido com esse amante, ter ido embora, ter largado ele sem as filhas. A Nicole, pra tentar limpar a barra dela, foi até a polícia pra contar toda a história dela com o Chris, pra contar tudo que ela sabia desse caso, porque ela já sabia que isso ia espirrar nela de alguma forma, a polícia ia chegar nela de alguma forma. Então, quando eles vieram com essa história de amante, dele tá emagrecendo, dele tá se cuidando, é porque eles já sabiam que o Chris tinha essa amante. A polícia avisa pro Chris que nesse momento ele é o principal suspeito e pergunta se ele aceita fazer o teste do polígrafo, que ele aceita fazer e, obviamente, falha miseravelmente. Nesse momento, a polícia já tinha outra informação muito importante também. Um colega de trabalho do Chris encontrou trocas de e-mails entre o Chris e a Nicole, e ele encontrou também o histórico do GPS do carro que o Chris trabalhava. Então ele juntou todas essas informações e levou para a polícia. Enquanto esses policiais estavam ali na salinha com o Chris fazendo essa pressão para ele confessar, outras autoridades já estavam investigando esse histórico do GPS, já estavam indo até esse último endereço que o Chris teve, e eles fizeram imagens de drone. Eles percebem que tem um pedacinho de terra que tá, tipo, movimentada, como se alguém tivesse feito um buraco. Enquanto isso, o Chris lá, negando tudo, ele não assumia, ele não confessava, até que em determinado momento ele pede pra conversar com o pai dele, que tava do lado de fora da sala esperando ele, e a polícia fala, beleza, a gente vai deixar seu pai entrar, você acha que quando ele entrar você consegue contar pra ele a verdade do que aconteceu? E tinha uma câmerazinha filmando tudo que eles estavam falando naquela sala. Então a polícia sai, o pai do Chris entra e a polícia tava só ali assistindo a conversa dos dois. Aí o pai dele entra, fala, e aí, cara, o que tá acontecendo? Você fez alguma coisa com elas? E aí ele fala que sim. Só que pra variar, a história que ele conta é mentira, né? Ele fala que os dois tiveram uma discussão naquela madrugada, quando ela chega de viagem, que eles começaram a brigar por conta do relacionamento, por conta da separação que ia rolar e tal. E aí o Chris fala que não quer mais ela, que não quer mais o casamento, que não quer mais seguir juntos. E aí ela vai no quarto das meninas e estrangula as meninas. E ele assiste isso pela babá eletrônica que tinha no quarto deles. E aí ele entra num surto de ódio, de raiva. Ele tem um momento de blackout, assim, de cegueira, de raiva. E ele vai lá e mata ela, enforca ela de ódio. Essa é a história que ele conta pro pai. E aí o que ele conta pra polícia é que ele colocou o corpo das três no carro, que é aquela filmagem que o vizinho tem das 5h30 da manhã, ele indo na garagem buscando coisas pra colocar no carro. E aí ele leva o corpo das três pra esse local, que é o local onde ele trabalhava. Ele conta o local onde ele enterrou o corpo da Shanann e conta que colocou as meninas dentro de um tanque de óleo. E mais uma vez, eu sei que não é surpreendente, porque nessa altura a gente já sabe que esse cara é perturbado, bizarro, louco, assassino, maldito. Mas ele conta isso sem nenhum tipo de remorso, nada, ele não demonstra sentimento nenhum. A gente volta agora pra amante, pra Nicole, que enquanto tudo isso estava acontecendo, toda essa confusão estava acontecendo, ela faz certas pesquisas estranhas, como de costume, no Google. Ela pesquisou sobre Amber Frey, que pra quem não conhece, a Amber Frey era amante de um cara chamado Scott Peterson, que matou a esposa grávida pra ficar com a amante. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Ela pesquisou sobre Amber Frey Book Deal, que é aquela negociação que você faz quando alguém vai escrever um livro pra você, ou sobre a sua história, coisas do tipo. Ou seja, alguém já estava vendo ali se ia conseguir tirar uma graninha dessa história, porque esse universo de crimes e serial killer é bem rentável lá nos Estados Unidos. Até as pessoas que já estão presas ainda ganham dinheiro com livro, com entrevista, com várias coisas. É bem bizarro isso, tipo, imaginar que a pessoa faz fama e ganha dinheiro sendo um serial killer ou sendo uma amante de um serial killer. Ela pesquisou também sobre Amber Frey patrimônio líquido. E por último, mas não menos importante, as pessoas odeiam Amber Frey? Vocês conseguem entender que é o casal perfeito? Porque é dois sem noção. No dia 6 de dezembro, o Chris se declara culpado por ter matado a esposa, as duas filhas e por ter interrompido de forma inadequada uma gestação, porque ele é responsável pela morte do neném que estava na barriga dela também. Obviamente que ele decidiu se assumir culpado porque ele sabia que se ele não fizesse isso, ele corria o risco de levar uma pena de morte, mas ele foi condenado então a 5 sentenças de prisão perpétua. Ele ficou um período sendo acompanhado lá no que a polícia chama de Suicide Watch, porque eles tinham certeza absoluta que ele ia se matar depois do que ele fez, mas
como de costume, ele não demonstrava nenhum sentimento, nenhum remorso, nada. Esse ser humano tá morto por dentro. E olha só que interessante, tem tanto caso de psicopata, serial killer, assassinato nos Estados Unidos, que eles têm até um dado de perfil de assassino. Tem uma entrevista com um policial do FBI chamado Brad Garrett, que fala que o perfil de pessoa que mata a família inteira é de homens brancos, na média ali dos 30 anos. E que esse tipo de crime costuma acontecer ali por volta de agosto, antes das voltas às aulas deles lá nos Estados Unidos. A amante saiu impune dessa história, ela foi embora do Colorado e ninguém mais encontra essa mulher em lugar nenhum. Acho que ela mudou de nome, sei lá, ela teve que fazer alguma coisa pra fugir dessa história. Mas tá rolando uma movimentação meio que agora, nesse exato momento, de pessoas pedindo pra que esse caso seja reaberto e que ela seja investigada. Por quê? Tem uma história de que o GPS do carro dela registrou que ela tava na região onde o Chris e a Shanann moravam no dia do assassinato. E ela não morava ali, ela morava em outro lugar, longe da casa deles. Então tem uma galera que acha que, no mínimo, ela era cúmplice, que ela sabia que ele ia fazer isso com a família. E essa é a triste e trágica história da família Watts. Me conta aqui nos comentários se você já conhece essa história. E se você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Calculadora verificada. Pra eu ter certeza se você for lá checar se o seu namorado não tem esse aplicativo no celular. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!